Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. É com grande prazer que eu trago para você o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre uma estratégia conhecida como caçador de ondas gigantes. Então, se você já opera Forex há algum tempo e está procurando uma estratégia que você se identifique ou como uma estratégia que você possa ter certeza que é uma estratégia que vai te dar lucros constantes, talvez essa seja a estratégia que você está procurando. Então hoje eu vou fazer uma pequena introdução dessa estratégia e apresentar as características dela para você já ir se familiarizando e entendendo os conceitos por trás dessa estratégia. Vamos lá? Bom, vou começar trazendo uma frase aqui do George Soros, que é uma frase que é praticamente a base dessa estratégia. Ele diz o seguinte: não é se você está certo ou errado que importa, e sim quanto dinheiro você ganha quanto está certo e quanto você perde quanto está errado, quando está errado. Então, muitos traders estão muitas vezes focados ali em sempre acertar, ficam frustrados se tem uma trade que fecha no negativo. E o George Soros, que é um dos maiores investidores, um dos maiores traders que a gente tem nessa último século, né, digamos assim, né, nas últimas décadas, ele fala isso aqui pra gente, que não importa se você está certo ou está errado. O que importa é quando você está errado, você perder pouco dinheiro. E quando você tiver certo, você ganhar muito dinheiro. Se você já acompanha nossos vídeos há algum tempo, você já deve ter ouvido muito eu falar que um trader consistente ele segue uma estratégia. Se você quer resultados consistentes, você tem que agir de maneira consistente. Não dá para você cada hora operar num time frame, cada hora usar um tipo de entrada, um tipo de saída. Você pode até ter algumas boas trades, mas você não vai ter consistência no seu resultado. E consistência é importante para você se tornar mais confiante, para você ter um histórico positivo, né? Um track record, digamos assim, que tenha não só um aspecto positivo, mas tenha uma consistência, que você não perca muitos por cento num mês, ganhe poucos no outro, aí no outro mês você ganha muito, no outro você perde pouco, enfim. Se você quiser ser consistente, você vai ter que seguir uma estratégia. E nós temos basicamente dois tipos de estratégia, na verdade, dois extremos, né, do espectro, digamos assim, que é esse extremo e outro extremo e algumas aqui no meio, né? Mas quais seriam esses extremos? O extremo da esquerda seria uma estratégia com alta taxa de acerto e um baixo ratio recompensa e risco. São alguns conceitos aqui também, se você já acompanha nosso canal, você já deve conhecer, eu vou explicar rapidinho. A taxa de acerto é quantos por cento das suas operações que você fecha no lucro, que você acerta, digamos assim. Já o ratio recompensa-risco é o ratio da média de quando você perde, quanto que você perde, e quando você ganha, quanto que você ganha. Em termos práticos, vamos supor que você tem uma estratégia aqui de um baixo ratio recompensa-risco. Significa, por exemplo, que quando você perde 10 pips, 10 dólares ou 10 qualquer coisa, e quando você ganha também 10 pips ou 10 dólares. Para essa estratégia, com essa ratio de risco-recompensa ser uma estratégia positiva, você vai ter que acertar no mínimo 50% das suas operações.
No outro extremo, do lado de cá, nós temos estratégia com uma baixa taxa de acerto, mas com um alto ratio recompensa-risco, que é na linha do que o George Soros falou. É uma estratégia que, quando você está certo, você ganha muito, e quando você perde pouco. E não existe o certo e o errado. Se a gente for falar de estratégia, de modelo matemático, não existe certo e errado. Existe o que se adequa ao seu perfil. O que a gente sabe é que muitos dos traders mais famosos, a grande maioria deles, se encaixam do lado de cá. Inclusive, do lado de cá eu digo esse lado da direita aqui, com uma taxa de recompensa alto. Não só traders, como também grandes fundos. Tem alguns fundos que dão bons retornos para os seus investidores que têm taxa de acerto de 5%. Quando ele vai o mercado vai contra ele, ele já sai rápido. Mas quando acerta, também ele vai na jugular, né? Que é a expressão que a gente usa. E a estratégia que nós estamos falando, que é a estratégia do caçador de ondas gigantes, ela se encaixa nesse tipo de estratégia também. Então, se você é uma pessoa que está nesse perfil, que consegue ter algumas perdas sem ficar muito preocupado ou sem se desequilibrar emocionalmente, essa estratégia vai funcionar bem para você. Eu não estou falando de uma estratégia que você vai perder um monte de vezes e vai perder muito dinheiro. Você vai perder várias vezes, vai ter vários trades que você não vai acertar, mas quando você estiver errado, você vai controlar muito o seu risco. E vai perder bem pouco. Na verdade, se você começar a operar, você vai ver a sensação boa que é você perder bem pouquinho em cada operação. Então, o que são as ondas gigantes que a gente está caçando? Esse aqui é um gráfico que eu trouxe para poder mostrar que o mercado, ele de um modo geral, ele anda em ondas, né? Você tem momentos de expansão e depois uma pequena retração, consolidação, mais uma expansão, agora uma onda para baixo, uma onda bearish, né? Ou uma onda baixista, depois você tem outra onda para cima, depois você tem uma outra onda para cá. E é assim que o mercado anda. Ele vai em ondas. E por que nós estamos falando de onda gigante? Significa que na estratégia a gente vai pegar só essa onda desse tamanho aqui? Não vai pegar ondas menores como essa? Não, eu estou falando de onda gigante porque nós vamos usar como o principal referência para encontrar essas ondas um gráfico de um time frame alto, um gráfico semanal ou um gráfico mensal. Então, quando a gente está falando de um gráfico nesses períodos, cada onda dessa aqui é na casa das centenas de pips, tá? Então, por exemplo, esse par aqui é o par dólar neozelandês, dólar canadense, no time frame semanal. Olha quantos pips que a gente tem nessa onda aqui. 1.400 pips. 1.030 pips daqui até aqui. Então, qualquer onda dessa que você conseguir pegar, ou metade de uma onda dessa, nós estamos falando de 500 pips. Qual que foi a última vez que você fechou uma operação com mais de 100 pips? Você lembra? Então, essa é a grande sacada dessa estratégia. É conseguir
encontrar esses pontos de reversão no qual a gente tem uma tendência se revertendo e surfar essa onda. Mantendo um risco muito baixo quando você entrar. Esses são os dois diferenciais. Conseguir surfar a onda e entrar com risco baixo. Então vamos lá, quais são as características da estratégia? O tipo de estratégia é uma estratégia de price action, ou de ação de preço, no qual a gente usa só o gráfico de velas, sem nenhum indicador, com swing trading, que é um tipo de trading que você fica alguns dias com sua operação aberta. Qual que é a perda média para as operações que você está errado? É uma perda média de 10 pips. E um lucro médio de 200 pips quando você está certo. Então eu estou falando de média. O que significa? Significa que algumas vezes que você estiver errado, você vai perder 13 pips, mas outras você vai perder 7. Vai ter uma que você vai perder 4 pips, 5 pips. Na outra você vai perder 15 pips, 12 pips. Tá? E a mesma coisa para o lucro. É um lucro médio. Você vai ter operação que você vai fechar com 200 pips de lucro, mas vai ter operação que você vai fechar com 300 pips, 400 pips, 500 pips. E essas grandes operações são que vão fazer você ir aumentando o seu capital. Então o ratio recompensa-risco é de 20:1, que é esse 200 dividido por 10. Você vai estar arriscando 1 para tentar ganhar 20. E a taxa de acerto média, isso você vai refinando com o tempo, é próximo de 20%. Mas como você tem um ratio recompensa-risco muito alto, você não precisa de acertar 50%, de acertar nem 40%. Com esses 20% você já tem um excelente desempenho, tá? Então, qual tipo de trader e qual perfil? O trader que opera essa estratégia que a gente vai apresentar é um swing trader. Em contraste com, por exemplo, o day trader que fecha no mesmo dia, ou um scalper que fica poucos minutos com a operação aberta, o trader dessa operação fica alguns dias com ela aberta. Pode ficar até algumas semanas. Como a gente mostrou ali, você pode surfar uma onda de várias semanas. E eu vou comentar uma coisa aqui, que eu falei que a perda média é 10 pips. Então, essa estratégia, voltando aqui, não é uma estratégia simples de price action, no qual você, por exemplo, entra aqui e coloca o seu stop loss aqui, porque isso aqui daria muito mais de 10 pips, porque isso aqui é uma vela semanal. Nós vamos ver como entrar dentro desse gráfico para gráficos menores, depois que a gente detectou essa possível onda se formando, e pegar a entrada em time frames próximos de 1 hora ou time frame de 4 horas. Com um risco baixíssimo. Ok? Qual que é o perfil do trader que vai se beneficiar ou que vai operar esse tipo de estratégia? É um trader que consegue ter várias pequenas perdas sem se incomodar. Aqui eu sublinhei o pequenas porque não é ter várias perdas, são pequenas perdas. Geralmente menos de 10 pips. E esse trader é capaz de deixar suas operações que estão no lucro abertas por vários dias esperando ela se desenrolar. E sem ficar ansioso. Se você não tem esse perfil,
vale a pena você tentar desenvolver. E ao longo dos vídeos apresentando essa estratégia, nós vamos te mostrar como você ir adquirindo essa mentalidade de conseguir deixar a operação aberta, o seu lucro crescer. Então, os vídeos vão servir também para te ajudar a perceber os padrões do mercado e quando acontecer você está tranquilo. Beleza? Aí você pode estar se perguntando, e como conseguir surfar essas ondas arriscando tão pouco? É exatamente isso que eu vou apresentar nos próximos vídeos. Então, fique ligado, em breve, os próximos vídeos apresentando essa estratégia, passo a passo, como você se preparar para pegar a onda, detectar que ela está formando, como entrar, quando sair no lucro, quando sair no prejuízo, certo? Fique ligado, acompanhe nosso canal. Se você ainda não é assinante, assine o canal. Tem muitos outros vídeos. Então, até o próximo vídeo dessa estratégia sair, vai assistir nossos outros vídeos. Nós temos mais de 80 vídeos já sobre Forex. Tem muito conteúdo que com certeza vai te ajudar. Praticamente todos os nossos vídeos são atemporais, que você pode assistir em qualquer momento. São conhecimento, não é análise de uma semana ou de outra, do que fazer. Nossos vídeos são sobre psicologia, sobre estratégias, sobre análise técnica, sobre análise fundamental, sobre conceitos. Então você pode assistir todos os nossos vídeos, que todos eles vão funcionar até hoje, independente de quanto que ele foi gravado. E não deixe de acessar o nosso site, se você não foi lá ainda. Se você já foi, acesse também, que há menos de uma semana nós reformulamos o site inteiro. É um site cheio de ferramentas boas para traders, tem jogos para você poder desenvolver suas habilidades, se divertindo. E é isso aí, fique ligado. Obrigado por assistir mais esse vídeo e até a próxima.